Hoje tem Flamengo na Libertadores. O Flamengo vai enfrentar o Estudiante às 21h30 no estádio Jorge Luiz Uíschi pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores de 2026. O Flamengo vem de uma sequência de 7 vitórias seguidas em todas as competições. Na Libertadores, o Flamengo venceu seus 2 primeiros jogos na competição e agora vai em busca da terceira vitória para seguir na liderança do Grupo A da Libertadores. A partida terá transmissão da TV Globo e do Paramount Plus. Lucas Paquetá e Eric Pulgar ainda seguem de fora e são desfalques do Flamengo, assim como Léo Pereira, que não vai enfrentar o Estudiantes. A boa notícia é a volta de Carrascal ao time para esse jogo. Vamos fazer a narração da partida aqui no canal. Eu vou narrar essa partida e a Mariana vai comentar. O Grupo A da Libertadores até aqui tem o Flamengo na liderança com 6 pontos conquistados. Na segunda colocação, a equipe do Estudiantes com 4. A equipe do Independente Medellín com apenas 1 ponto conquistado e o Cusco ainda não conseguiu nenhum ponto. Esse é um grupo que até aqui a gente consegue perceber que Flamengo e Estudiantes vão se destacando. São as duas equipes tecnicamente superior. Obviamente a gente não sabe se vão ser as duas equipes que vão se classificar. Esta mesma rodada é uma rodada importante para esse grupo, até porque coloca frente a frente Flamengo e Estudiantes para se enfrentar. O Flamengo joga fora de casa, é um jogo complicado para o time do Flamengo. Seria muito importante que o Flamengo não saísse derrotado da Argentina, porque em caso de não derrota do Flamengo, o Flamengo, por exemplo, permaneceria na primeira colocação, independentemente do resultado do Independente Medellín e o do Cusco, o outro jogo do grupo. Então, para o Flamengo é muito importante não perder para os Estudiantes na Argentina. Em caso de derrota, o Estudiantes vai passar o Flamengo no grupo A. Ele iria, por exemplo, a 7 pontos e o Flamengo ficaria com 6. E dependendo, por exemplo, do resultado do Independente Medellín, o time colombiano iria se aproximar ali da tabela do Flamengo em relação ao Independente Medellín, iria se aproximar em pontos com a equipe do Flamengo. O Cusco é um time que está com 0 pontos, não sei se ele vai conseguir pontuar, ainda tem 2 jogos jogando em casa, na altitude, ainda enfrenta Estudiantes e o time do Independente Medellín, mas esse é um grupo que vai demonstrando até aqui um grupo que não é tão equilibrado assim, porque tem 2 equipes que são superior. Vamos ver se na fase de grupos, no final a gente vai ver se essas equipes vão conseguir, na prática, ser as 2 melhores. A expectativa, obviamente, é que Flamengo e Estudiantes eles possam, no final do grupo, disputar a primeira colocação. Bom, são 2 jogos que dá para dizer que podem definir bastante o rumo desse grupo. Se o Estudiante vencer o Flamengo, o Estudiante fica na primeira colocação. Se o Flamengo vencer, o Flamengo fica muito próximo de conseguir uma classificação já na próxima rodada. O Flamengo, por exemplo, além de ficar na liderança, abriria uma vantagem significativa até mesmo para ficar na primeira colocação e quem sabe ter uma das melhores campanhas na Libertadores. Da mesma forma, esse jogo Independente Medellín e Cusco também é um jogo bastante importante para o grupo. Se esses 2 times ficarem no empate, provavelmente essas equipes aí tendem a ficar na terceira e na quarta colocação no final do grupo, porque vão perder a oportunidade de se aproximar de Estudiantes ou de Flamengo. Se o Independente Medellín vencer, o Medellín vai a 4 pontos, se aproximaria ali do Estudiantes, dependendo do resultado entre Estudiantes e Flamengo, poderia inclusive ficar com a mesma pontuação que o time argentino. Já o Cusco, se conseguir uma vitória fora de casa, pode sair ali da última colocação, ultrapassar o Independente Medellín e entrar nessa disputa aí, quem sabe com uma classificação na próxima fase da Libertadores. Provável escalação: Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Jorginho ou De La Cruz e Everton Araújo no meio de campo, Carrascal pela ponta direita, Samuelino pela ponta esquerda e De Arrascaeta de camisa 10. E no ataque, a dúvida fica entre Bruno Henrique e Pedro. Análise. Bom, olhando para esse time do Flamengo, a gente consegue perceber que o Leonardo Jardim deve fazer bastante trocas no time do Flamengo, principalmente no setor de defesa, onde o Flamengo vem modificando bastante o time em relação ao Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. O Flamengo muda de acordo com a competição. Desta vez, mais uma vez, ao que parece, o Leonardo Jardim vai fazer bastante trocas. Volta novamente o Emerson Royal e o Ayrton Lucas. Sinceramente, eu não começaria com esses 2 laterais no duelo contra a equipe do Estudiantes. Começaria com apenas um, que é o Emerson Royal. O Ayrton Lucas eu deixaria no banco de reservas,
Acho que o time do Estudiantes é um time que joga com muita bola alçada na área, muita bola na segunda trave, e o Ayrton Lucas claramente é um jogador que tem dificuldades nesse tipo de jogada, então eu não começaria com ele. Inclusive eu acho muito arriscado o Flamengo começar com o Ayrton Lucas de titular jogando na Argentina contra a equipe do Estudiantes, exatamente por conta das deficiências desse atleta na lateral esquerda. O Emerson Royal eu começaria por ser um jogador mais forte, mais físico, mais alto. Então acho que ele vai conseguir agregar mais na lateral direita do Flamengo do que, por exemplo, o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Na defesa, não tem muito o que fazer, até porque o Léo Pereira não vai para o duelo contra os Estudiantes, então era meio óbvio que o Danilo iria entrar nesse sistema de zaga aí do Flamengo. A questão é que eu prefiro o Danilo jogando mais pelo lado esquerdo do que o Léo Ortiz. O Léo Ortiz, todas as oportunidades nesse 2026 que teve que jogar pelo lado esquerdo, ele não fez boas partidas, ele claramente fica um pouco torto jogando por aquele lado. Ele tem muito mais dificuldade em relação ao ângulo de passe, então eu não começaria, por exemplo, com o Léo Ortiz de zagueiro pela esquerda, preferia ter o Danilo ali, ou então até mesmo o Vitão, mas não colocaria, por exemplo, o Vitão, porque o time do Estudiantes vai jogar muita bola na área, e o Vitão é um jogador que, na minha opinião, tem dificuldade nesse quesito de bola parada. Então eu preferia ter essa dupla mais invertido, Danilo jogando de zagueiro pela esquerda e o Léo Ortiz jogando de zagueiro pela direita. No meio de campo, mais uma vez, o Eric Pulgar está fora, e a expectativa era que ele pudesse retornar, por exemplo, para esse duelo, e se ele tivesse retornado, provavelmente ele iria começar a partida de titular. Sem o Eric Pulgar, o Flamengo novamente começa com o Everton Araújo, que vem fazendo grandes jogos com a camisa do Flamengo, só que o Everton Araújo já vem de uma sequência grande de jogos. Em algum momento ele pode acabar sentindo fisicamente, e o jogo na Argentina é um jogo complicado, é um jogo tenso, onde o time argentino está mais do que habituado a jogar a Libertadores, até porque é um dos maiores campeões da competição, assim como o Flamengo também é. E o Jorginho de la Cruz ali, a dúvida, eu até consegui entender, mas eu iria começar com o Jorginho, até porque pode faltar ao Flamengo um pouco mais de experiência nesse meio de campo, uma vez que o Everton Araújo obviamente não tem essa experiência, já que o Eric Pulgar está fora. Eu iria começar com o Jorginho, por mais que o De La Cruz seja um bom jogador. Eu acho que para as características do jogo seria importante o Flamengo ter um jogador com a liderança, com a qualidade técnica e com a calma que tem o Jorginho na troca de passes. Então eu começaria com o Jorginho, mas tem essa dúvida no meio de campo entre Jorginho e De La Cruz. Bom, o trio que está jogando aí atrás do centroavante é Samuelino, Arrascaeta e Carrascal. Bom, para mim esse jogo é o jogo ideal para ter Gonzalo Plata, que é um jogador alto, um jogador forte fisicamente, um jogador que ganha muitos duelos, pode ser um jogador muito importante para o Flamengo ganhar duelos em algum setor ali do campo, seja se ele jogar no lado direito, ganhar ali pelo lado direito as disputas, seja pelo lado esquerdo, se ele for jogar, por exemplo, no lugar do Samuelino pelo lado esquerdo de ataque. Acho que é jogo para Gonzalo Plata. Então eu prefiro Gonzalo Plata no lugar do Carrascal, e acho que o Carrascal poderia estar ali no lugar do Arrascaeta, visto que o Arrascaeta vem de uma sequência de jogos. Se você olhar os últimos 4 jogos do Flamengo, 3 vezes ele foi titular e ele entrou no intervalo, então é um jogador que vem jogando bastante. No final de semana o Carrascal não vai jogar, porque ainda está suspenso pelo Campeonato Brasileiro, e o Lucas Paquetá ainda está machucado, então provavelmente o Arrascaeta vai ser titular contra o Vasco. Então eu acho que para essa partida o ideal seria o Arrascaeta ficar no banco de reservas e o Carrascal jogar de meio atacante, com o Gonzalo Plata sendo esse ponta direita. Acho que é um jogo bem interessante você ter Samuelino de um lado, Gonzalo Plata do outro, porque o time do Estudiantes deve partir para cima, deve tentar jogar muita bola para o campo de ataque, e se o Flamengo conseguir recuperar essa posse da bola, pode acelerar e aproveitar os espaços que a defesa do time argentino pode deixar. Acho que é jogo para ter Samuelino de um lado, Gonzalo Plata do outro. Prefiro ali hoje, para esse jogo, o Carrascal de 10. No ataque tem ali Bruno Henrique ou Pedro. Pedro está num grande momento. Entendo se ele não começar de titular, porque, querendo ou não, é um jogador que vem jogando muitos jogos, mas ele está num baita de um momento, está marcando muitos gols. Acho que seria sim um jogador importante para esse jogo, até mesmo para ganhar duelos contra os zagueiros do time do Estudiantes. Eu, por exemplo, começaria com o Pedro no ataque, mas entendo caso comece com o Bruno Henrique, porque é possível que nesse jogo o Flamengo jogue mais em transição do que tenha muito mais a posse da bola jogando na Argentina. E aí eu acho que esse jogo, de forma de jogar em contra-ataque, em transição, pode ser melhor ter o Bruno Henrique no ataque, mas para esse jogo eu começaria com o Pedro, que vem num grande momento pelo Flamengo. Flamengo e Estudiantes se enfrentaram na temporada passada pela Libertadores.
Foi uma vitória para cada lado. No Maracanã, o Flamengo venceu o Estudiantes por 2-1. No estádio Jorge Luiz Uich, o Estudiante venceu o Flamengo por 1-0. O confronto foi decidido nos pênaltis para saber quem chegaria à semifinal da Libertadores de 2025 e o Flamengo ganhou nas disputas de pênaltis. Mas o Flamengo vem tendo dificuldades de vencer times argentinos na Argentina ultimamente. Nos últimos 4 jogos que jogou na Argentina, o Flamengo teve 2 derrotas e 2 empates. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o like de vocês e até a próxima.